Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, toda semana a gente se encontra para trazer um assunto importante e diferente aqui no nosso programa. Hoje nós estamos recebendo a gerente do Parque Estadual da Lapa Grande, Anelisa Melo. Nós vamos falar um pouco sobre este que é um dos parques mais importantes da nossa região. Anelisa, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre esse nosso patrimônio, esse nosso tesouro, que é o Parque da Lapa Grande. É verdade, né? Bom, e a gente já começa perguntando, a gente queria que você falasse um pouco para a gente, como que foi o processo de fundação do parque? Então, o parque ele foi criado desde 2006, né? Ele já tem maioridade, a gente está com 19 anos, então foram muito tempo para a gente já ir consolidando, que a gente fala implementar o parque, né? E na época começou pela motivação da sociedade, que é muito importante quando se quer criar uma unidade de conservação. A participação da sociedade, ela é fundamental, que as pessoas queiram aquele patrimônio. A unidade, ela não se cria por ser só bonita, ela que a gente fala que é serviço ecossistêmico, e no caso do parque, ele era, além dele ser bonito, ele tem um serviço ecossistêmico essencial para a nossa sobrevivência, que é a água, que abastece cerca de 35% a 40% de Montes Claros. A gente até brinca que você pode estar bebendo água, tomando banho, cozinhando com a água do Parque da Lapa Grande. E tá, viu? Pode ter certeza que sim, né? Bom, Anelisa, a extensão do parque, né? Chega a ser maior do que Montes Claros? Eu vou colocar assim, eu sei que você tem detalhes, né? Chega a ser maior do que Montes Claros? Então, inicialmente, quando ele foi criado com cerca de 7.000 hectares. Não era. Mas em 2014 houve uma ampliação nas áreas que precisavam, né, ainda, e também foi um querer das próprios proprietários, isso é uma coisa muito boa, né, para realmente preservar o contínuo dessa área casca que a gente tem de grutas, de rios, e hoje a gente está com cerca de 15.300 hectares, que realmente é maior do que a área urbana de Montes Claros. Então é um imaginário mesmo, porque as pessoas falam o quanto que é grande, é só imaginário urbana, Montes Claros está muito grande, então o parque é maior do que isso. Então é uma área essencial para preservar tudo que precisa realmente dentro do que a gente tem, que a gente vai falar, né? Exatamente. Eu queria falar um pouco, até um determinado tempo atrás, né, a gente trabalhando em outras emissoras, a gente tinha que, por vezes, falar muito da questão dos incêndios no parque, né? Como é que isso tem sido tratado, né? Como é que vocês estão enfrentando esse problema? Bem, o parque, quando ele é criado, ele vai passando por processos de implantação, que a gente chama implementação. Então, uma das coisas, o fator principal é proteger a biodiversidade. Então, todas as ações essenciais de proteção da biodiversidade que ali está e dos recursos que foram fundamentais para a criação, né, que é a água, as grutas, a parte da flora, da fauna. Então começam, um deles é realmente a proteção contra incêndios florestais. Então se trabalha até hoje muito a prevenção para que não ocorra um incêndio, né? Tanto que hoje a gente faz caravanas ambientais toda semana, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente do município, bombeiros, PM ambiental, para que a gente possa levar de casa em casa, no entorno do parque, realmente essa conscientização. Então hoje chegou-se num nível muito bom, né, diferente do que foi lá no início, por isso que se ouvia muito falar em incêndios, né, porque realmente a gente fala, nossos vizinhos são os nossos guardiões.
né? Verdade. É coisa de vizinho. Exato. Vizinho é parede meia, Exato. né? Parede meia a gente tem que realmente cuidar um do outro. Então é isso, nós somos, os nossos primeiros guardiões são os nossos vizinhos. Então a gente trabalha muito isso, então a questão de incêndio hoje no parque realmente diminuiu muito. Ainda tem uns atentados, Pois é, né? Tem um Pois povo é. atentado, mas é mais no entorno, dentro do parque realmente já tem bastante tempo. Mas você entende que a conscientização dos vizinhos hoje está maior? Sim, sim. E isso é essencial em qualquer lugar, sabe? Quanto mais as pessoas entendem o porquê daquele local, né? O quanto que é importante Verdade. aquele local para ele e para todos nós, aí passa a ter essa relação harmoniosa, que é o que a gente tem hoje. Então a gente tem, além dessa caravana, a gente tem outros projetos que a gente, de educação ambiental com as escolas, projetos que levam todos os alunos no parque. A gente tem também que leva a própria comunidade no parque para conhecer, porque a gente às vezes só ouve falar, né? Exato, exato. Então, hoje os nossos vizinhos é capaz que conhecem muito mais, e tem que ser assim, né? O parque do que muitos que estão aqui dentro da cidade. Com certeza é um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos e que está colhendo seus frutos agora, né? Sim, sim, tem que ser assim. Devagar e sempre. Anelisa, a responsabilidade de preservação do parque é do IEF, né? Isso, Instituto Estadual de Florestas do Estado. O trabalho que é realizado, né, pelo Instituto, qual a trabalheira que vocês têm para poder preservar essa área tão importante? A gente tem, são várias áreas, né? A gente tem um documento que é o balizador de todas as ações do parque, que é o plano de manejo. O plano de manejo, ele demorou um tempo a ser feito, mas foi agora em 2022 que a gente teve a publicação dele. Ele foram feitos através de oficinas participativas, que é outra coisa muito boa, né? Porque a sociedade participa das decisões e do fazer, né, as coisas dentro da unidade. E aí, a partir daí, a gente tem programas. Nós temos programas de educação ambiental, programa de uso público, programa de fiscalização e monitoramento, que é proteção do meio ambiente. Nós temos programas de operacionalização, de territorialidade. E aí, através deles que a gente faz as nossas ações. Nós temos funcionários, né? Nós temos brigadistas, e através dessa organização é que a gente vai realizando e implementando cada vez. Hoje nós somos, dentro do estado, o 3º parque mais implementado. Que legal. Pois é, legal mesmo, né? Se você for ver que temos 19 anos, os outros 2 parques são parques antigos, que têm mais de 50 anos. Então, assim, a gente fala que a gente foi muito feliz em toda a conjuntura, todos os apoios que a gente tem até hoje, que tivemos, tem ajudado muito para que esse patrimônio, ele realmente, ele não só seja preservado, mas que você possa ir lá conhecer e tomar pertencimento, porque é isso que a gente trabalha hoje, sabe? Você entender que aquilo é um patrimônio seu, aquilo te pertence a todas as outras gerações suas. É realmente um trabalho importante, um trabalho de consciência, né? Sim. Além do trabalho mecânico Sim. realizado pelo Instituto, o trabalho de consciência talvez seja tão importante quanto, né? Tão importante quanto. Por isso que a gente fala que, assim, o parque, ele tem uma pegada muito boa, principalmente no uso público e educação ambiental, porque ele leva a pessoa dentro do parque. E ele é transformador, né? Ele trabalha a percepção ambiental para que seja transformador mesmo. A pessoa que vai ali, ele sai diferente, né? Porque se antes ele imaginava que o parque era só pedras e grutas, ele não é só pedras e grutas, né? Verdade. Na hora que você vê aquele rio caudaloso o ano inteiro, você fala, que oásis é esse que Montes Claros tem? Verdade. É incrível ver aquele rio ali com muita água e que ele entender que ele sai na torneira da sua casa, que é dali que sai a água da sua casa, não é? E ver toda a fauna, a gente tem muito, principalmente
Hoje a fauna está muito preservada, você consegue ver animais silvestres que você às vezes viu na sua infância. Ó, da última vez que eu estive no parque, eu fui acompanhado por uma turma de macaco prego o tempo inteiro, né? Todo mundo vigiando, né? Então, e assim, eles são famosos, aham, esse macaco prego, né? né? De estudos que recentemente saiu Aham, e que eles têm um quê evolutivo de quebrar o coco, aham. né? Então são esses macacos que tem lá no parque. Nós temos a Irara, uma diversidade enorme de aves raras Olha que só, vem gente do exterior para conhecer. muito importante. Você falou a visitação, Sim, né? Aí você está falando de pessoas de fora do país, né? Vem para sim. poder estudar. Quando o Instituto, né, consegue, implementa a visitação dos alunos, né, como é que você entende que isso começa a criar uma construção cultural diferente na população futura? É essencial. Hoje, dentro do estado, é a unidade, é o parque que mais trabalha educação ambiental. A gente recebe cerca de 8.000 alunos ano. A gente tem escolas de terça a sextas-feiras nos 2 períodos, sabe? Então é muito consolidado. Tanto que começou pela educação ambiental antes de ter o uso público, que são coisas diferentes. O uso público é aquele que vai independente da educação ambiental, que a gente trabalha mais quando você é visitante, é mais o trabalho de percepção. Você vai lá e vai imergir naquele local. A educação não, ele vai mesmo trabalhar especificamente, né? E aí, a gente já tinha isso consolidado desde quando abriu. E o uso público, ele só foi incentivado mais e cresceu muito só com a pandemia. Certo. Quando as pessoas começaram a entender e que precisavam ir para o ar livre, e aí foi quando realmente a gente já tinha um plano de manejo, então coincidiu muito. Então foi quando cresceu e hoje a gente recebe, ano passado a gente fechou com quase 30.000 visitantes no parque. Que isso? E aí é assim, realmente é o que traz um retorno muito grande para apoiar, sabe? Porque se você for pensar, é uma área grande o parque, né? Exato. A gente pode ter a quantidade que for de funcionário. Exato. Não é? Então, assim, a gente precisa que as pessoas tenham consciência do que é aquilo para que possa ser multiplicadores. Multiplicadores, é isso que a gente trabalha, né? Multiplicadores cada vez mais. E eu acho que não existe melhor multiplicador do que crianças e jovens, né? Sim. Para poder chegar em casa e botar termo em tudo. E se você for pensar que é a próxima geração, então Exato. ele já transfere isso para os seus ao longo de um tempo maior, né? É muito bonito. É verdade, com certeza. Falando ainda sobre a questão da visitação, eu queria abordar um temazinho que chega a ser preocupante. Todavia, eu acredito que é importante a informação. Sim. Trilhas, bicicletas no parque, como é que isso é tratado? Bem, a gente foi implementando aos poucos, né? Então, na verdade, é até engraçado, no parque, as vias de ciclismo até vieram primeiro do que a ordenação das trilhas em si, para o visitante. Pessoas, né? Veio. E foi uma demanda. Tanto que a partir daí criou-se uma associação de ciclistas em Montes Claros. Então, ele já é bem consolidado essa atividade dentro do parque. A gente tem mais de 100 quilômetros de vias de ciclismo dentro do parque. Legal. É muito, né? Tem algumas que são os xodó, tem umas vias que o pessoal gosta demais. Então, é bom, porque eles também estão ali como guardiões. Certo. Porque estão passando e estão vendo e comunicam para a gente. Nós temos, aí depois veio a atividade das caminhadas, que foram as trilhas, e aí cada ano a gente está avançando. Hoje nós temos 8 trilhas abertas à visitação, sendo que dessas 8 nós temos hoje 3 que são só com condutores e as demais ela é autoguiada. Entendi. Essas 3 não, são 4.
4 são com condutores e vale a pena que a gente explicar o porquê. Está muito ligado aos riscos e ao patrimônio que existem. Por exemplo, eu tenho a Lapa Pintada e o Abrigo do Lagarto que tem pinturas rupestres. Quem ainda não conhece pintura rupestre, vale a pena ir lá. Tem um paredão na Lapa Pintada que são mais de 1000 pinturas rupestres. E como é um patrimônio que precisa muita preservação, não pode nem encostar, então precisa estar sempre acompanhado. Outros 2 são questões de risco mesmo. Então, esse ano a gente até teve o projeto de credenciamento de condutores, e a gente vai falar um pouquinho, né? Então, nós temos essas 8 trilhas que são a caminhada. Recentemente, a gente também abriu a escalada, e foi uma demanda dos próprios escaladores. Muito jóia, nós temos, reativou vias que já tinham dentro do parque antes de ser parque. Então, hoje nós temos a escalada, sabe? E a gente tem um outro que é a observação da vida silvestre, principalmente de aves. E esse atrai muitos, o pessoal mais do exterior, que já tem um hobby. Exato. Um hobby, né? E eles gostam muito de passar aqui porque a gente tem um encontro de biomas. A gente tem Mata Atlântica e Cerrado. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, viu? Quero falar. E esse encontro, esclarecer, inclusive. Jóia, a gente tem esse encontro e isso faz que tem um boom de algumas espécies. E que encontra, né? Que às vezes tem espécies que só correm no Cerrado e outras só em mata. E aí passa a ter mais algumas raras. E aí eles vêm aqui muito visitar. Vamos falar sobre isso já já. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos conversando com a Anelisa Mello. Ela é gerente do Parque Estadual da Lapa Grande. Estamos aqui com a fala da Anelisa, explorando, né, um pouco dessa área importantíssima para a preservação e, sobretudo, para o conhecimento da população. Nós vamos para um breve intervalo. Já já a gente volta. Estamos de volta, programa Câmara em Foco, hoje conversando com a gerente do Parque Estadual da Lapa Grande, Anelisa Mello. Primeiro bloco, nós falamos aqui sobre questões de visitação, implementação do parque, fundação, cuidados do IEF com o parque. E agora vamos falar um pouco, né, sobre a questão do parque e daquilo que ele oferece para a gente, né? Tá. Até no final do bloco passado a gente falou sobre as trilhas, né? Achei muito interessante essa questão aí de que... mas tem que ter a autorização certinha, né? Para andar de bike, né? Para fazer a trilha de bike. Mais ou menos. Pode falar. Então, como é que funciona, né? Então, hoje, as pessoas perguntam muito, mas é assim, o parque ele é aberto todos os dias. Ele não precisa de agendamento. Você tem que simplesmente chegar lá na portaria e entrar, fazer o pagamento e entrar. Hoje o pagamento é apenas R$10. Tem inúmeros descontos em função de idade, deficiências e outras coisas. É em espécie, tá? Entendi. Não tem Não tem Pix, não tem cartão. Não. Vai, né? Leva o dinheiro e paga. Existe uma proposta que em breve eu acredito que a gente vai começar a ser venda online, tá? Isso vai ser um avanço muito bom. Então, assim, é como se fosse bater na porta. Bateu na porta, já pode entrar. É desse jeito, tá? Então, nossa entrada principal, nós só temos uma, é via Vila Atlântida, né? Bem, então é por lá que se entra. Então, hoje, a gente recebe esses visitantes a qualquer dia. É claro que a gente até divulga que é principalmente nos finais de semana, né? Que a gente acaba ficando com uma estrutura mais voltada na semana para a educação ambiental, para receber as escolas. E no final de semana e feriado,
a gente concentra mais no uso público. Muito importante isso. Bom, agora eu queria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador. A gente falou aqui no outro bloco sobre o encontro de Cerrado e Mata Atlântica. Explica para a gente como é que isso acontece no parque, se é possível, né, quem está lá perceber, né, e como que Montes Claros é privilegiada com isso. Nós estamos num local que chama área ecotonal, é uma área de transição, né, e encontros de biomas, né, e aí a gente tem no parque uma fisionomia que a gente chama fitofisionomia, que é a mata seca, que é aquelas que caem as folhas agora, que é essa que a gente está vendo em Montes Claros. Isso é Mata Atlântica. Que legal. Entendeu? E nós temos o Cerrado, na hora que a gente, que é essa parte mais baixa de Montes Claros, é igual o parque, ela tem toda aquela mata seca, e aí na hora que a gente sobe, que é na área mais chapadas, na hora que você começa a andar para aquela região de Coração de Jesus, que é o fundo do parque também. Aí você vê o Cerrado, que é o Cerrado típico que todo mundo conhece. Verdade. Então, isso é um encontro de biomas que a gente tem. É isso que acaba proporcionando a gente ter esse boom de diversidade. É verdade, né? E falando em diversidade, né? Você falou dos macacos, pássaros, então ao longo do parque é possível observá-los. Ao longo do parque a gente encontra toda essa fauna que é típica desses biomas dentro do parque. É uma área grande, né, o parque. Não tem praticamente, a grande parte do parque não temos mais moradores. Então ele encontra um refúgio. O parque ele é um refúgio para essa fauna. Mas não precisam ficar preocupados porque assim, como a área é grande, também não é tão fácil encontrá-los. Queira eu encontrar uma onça. Às vezes você passa a vida inteira querendo ver e não ver, né? Tá certo. Anelisa, fala pra gente um pouco sobre assim, os locais importantes. Até no outro bloco, né? Você teve a oportunidade de fazer. Fala um pouco assim pra gente. As grutas, o acervo histórico do parque, né? A gente fala que o parque ele tem 5 pilares, né? O primeiro deles é a água, né? Que é um grande serviço ecossistêmico. Ele foi criado, ele abrange a bacia do Rio Lapa Grande, né? Então toda a água que cai, ele corre para esse rio que vai abastecer Montes Claros. Então é o Rio Lapa Grande e o Rio do Cedro. Então, ele é um grande pilar. O outro pilar são as nossas grutas, é um patrimônio espeleológico, tá? Que está ligado à arqueologia também. Então, nós estamos num ambiente kástico que ele, ao longo de milhões de anos, ele vai dissolvendo e foi criando essas cavidades. Ele, de certa forma, também está ligado às águas subterrâneas. Então, a gente não tem só a riqueza superficial de água, mas de águas também do lençol freático, que é outra grande riqueza, além das nossas grutas, que tem espeleotemas, que são aquelas que a gente vê caindo assim, aquela rocha caindo do teto, que são estalactites e as estalagmites. Mas a gente tem uma que chama pérola gigante. Ele é como se fosse uma bola de futebol, mas de calcita, e ela é a maior do Brasil. Tanto que a gente tem a Gruta Lapa d'Água, que é um geossítio, que são locais que têm esses espeleotemas raros. E provavelmente ela pode estar em estudo, pode ser a maior do mundo. Olha! Chique, né? Que coisa, hein? Nossa, pois é. E tá no nosso quintal, gente. E fiquem atentos que hoje a gente está fazendo uns estudos específicos de 3 grutas, porque hoje o parque, para ter o uso público em geral, não precisa ter o estudo do plano de manejo, as grutas também tem que ter um estudo específico que chama plano espeleológico. E tem 3 grutas que tá tendo esses estudos, que é a Lapa d'Água, que tem essa pérola gigante, a Lapa Grande, que todo mundo conhece, e tem a Claudina, que é do outro lado, lá na comunidade do Buriti do Campo Santo. E uma vez feito isso, vai ter estruturação e elas vão poder ser visitadas e ver toda essa riqueza que tá só no nosso imaginário e ver a beleza que tem e tudo mais.
Então, e com as grutas, geralmente está ligado à arqueologia. A arqueologia está ligado muito hoje às ocorrências pré-históricas e as que são as nossas pinturas rupestres, elas geralmente estão nessas cavidades, tá? E que Montes Claros se destaca muito, teve um estudo, né? E a gente tem datação de 8.000 anos atrás de ocorrência de ocupação na nossa região. Que coisa. Nossos antepassados. Exatamente. 8.000 anos. E aí vem a biodiversidade toda e vem o patrimônio histórico. O que é o patrimônio histórico que a gente tem? A gente tem um casarão das Quebradas, que é um casarão colonial de mais de 100 anos, né? Que tem a assinatura de Juscelino Kubitschek. Juscelino não saiu assinando em parede de qualquer uma, não. É lá no Parque da Lapa Grande, tem a assinatura dele. E aí, o casarão tem que passar por um processo de restauração, né? Para ser aí aberto à visitação. Além de a gente ter muros de pedras, indícios de escravos e tudo mais. Tem a ponte de pedra, que é maravilhosa, né, uma ponte natural que passava os tropeiros, que levava mantimentos de Montes Claros para o coração de Jesus quando veio a linha férrea, que não sei se o povo sabe, Montes Claros não era a cidade mais desenvolvida. E aí só com a linha férrea que veio, e aí começou a desenvolver, e aí passava dentro do parque. Essa é uma estrada cavaleira que a gente vai resgatar. Acredito que no ano que vem a gente vai começar a ter peregrinação, né, coisas que fazem mesmo as travessias, o trekking. Muito boas notícias, né? Muito boas notícias. Bom, recentemente, você falou que houve o credenciamento a gente chama de guia, a gente pode chamar de guia, como é que a gente chama? São os condutores. Condutores. Então, eu também aprendi isso. É porque o guia é só aquele que tem um curso de graduação ou técnico em turismo. Agora, os condutores são aqueles que fizeram vários outros cursos, né, e que têm condições para fazer essa condução. O que aconteceu no parque? O que está acontecendo? A gente tem algumas trilhas e atrativos que estão previstos no plano, que para serem estruturados e serem abertos ao uso público. Então a gente começou pelos básicos, né, que já existiam de certa forma, e a gente trabalha muito educação ambiental, que é o da Gamileira, Boqueirão, Jequitibá, a própria Lapa Grande, a Ponte de Pedra, mas nós tínhamos outros e temos ainda outros que precisam ser estruturados, e foi isso que aconteceu. Do ano passado para agora a gente estruturou, que é o Cosme Damião, que é maravilhoso, que você passa numa gruta e sai numa cachoeira, num paredão, lindo, tem um mirante maravilhoso, o Abrigo do Lagarto, tem um lagarto enorme assim, ó, que fica pertinho de você, sabe? E tem a Lapa Pintada. E aí, foi aí que a gente conseguiu organizar e ter esse, que é um programa do governo do estado, de ter esse credenciamento, né, desses condutores, além de dar oportunidade de empregabilidade para a região. Né? Então, hoje nós temos cerca de 28 condutores, eles oferecem o serviço, eles não são funcionários, eles estão credenciados ao parque, né? E aí, a pessoa que quer conhecer esses atrativos que precisam ser condução, aí é só estar consultando o Instagram do parque, que lá vai ter a lista e você pode estar contratando esse pessoal. E que é muito bom, né? Porque a gente um feedback também que a gente dá em termos de empregabilidade, desenvolver a região, e isso acontece em todos os parques que são abertos, né? A visitação. Importante. Bom, a gente já falou um pouco sobre a visitação. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a vestimenta, né? Sim. Como é que a gente deve se vestir para poder fazer lá a visitação e andar no parque? Muito bom isso, né? É importante a gente entender que a gente está entrando numa área natural, né? E a gente, igual eu falei que a gente tem a biodiversidade, a fauna, a gente tem, então a gente precisa nos precaver. Então, só entra dentro do parque, a primeira coisa é estar com o sapato fechado.
né? Para que a gente não corra nenhum risco. Ok. Lá no parque a gente oferece também perneiras, é opcional, mas a gente tem perneiras. Para entrar nas entradas das grutas tem o capacete. E para você ir, bem, vai com roupas adequadas para trilhas, né? Calça, blusa, bom a gente levar uma blusa fina de manga comprida, um boné, levar água. A gente não tem lanchonete ainda dentro do parque. Então, assim, leva seu lanche, faça o piquenique, porque é ótimo, porque lá tem um ambiente, né, ótimo para você fazer um piquenique, vá com sua família. E aí, você chegando, você vai ter as orientações, quais são as trilhas, o tempo de cada trilha, tá? Tem o horário de entrada, a partir das 8 horas até às 16 horas. É claro que quem entrar às 16 tem que sair às 17, então não vai curtir muito. Quase nada, né? Então, né, até mesmo na natureza é muito bom para você curtir as trilhas, vai na parte da manhã, aproveita, tá, né? Certo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa e a gente gostaria que outras novidades, né, que você ficasse à vontade para poder falar conosco aqui na TV Câmara. Ah, com certeza, agora eu aprendi o caminho, eu vou estar vindo sempre. E aí eu acho que tem que ficar realmente o convite para todos, né? Não fique só no eu ouvir falar, vai lá, porque ele é um tesouro, né? Tanto que o slogan nosso é Parque Estadual da Lapa Grande, nosso tesouro, nos pertence, porque é um patrimônio. As unidades, os parques são criados para que a gente possa entender a importância deles, mas nada melhor do que entender indo no local. Verdade. Sabe? E aí realmente vocês vão perceber tudo isso que a gente está falando. Muito bem. Anelisa, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Isso. E maiores informações no Instagram do parque. Tá certo. Viu? A gente vai deixar o Instagram para o pessoal poder ver aí, né? Para poder acessar. Gratidão. Tá certo. A você, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no nosso próximo programa. Tchau. Até lá.